se pensarmos também em relação a essa pandemia que veio então no ano passado, a qual estamos aí há quase um ano enfrentando, há quase um ano trazendo angústias, trazendo dores, trazendo doença. A grande pergunta que temos que nos fazer, pensando inclusive nesse processo de mudança, nessa regeneração, é o que ela veio nos ensinar, o que ela veio transformar nesse mundo. Porque não basta apenas pensar se o mundo está no estágio de provas e expiações ou se ele já entrou em regeneração. A grande questão é, e nós? Que espíritos somos? E será que somos o suficiente meritórios para estar nesse novo mundo de regeneração? Porque é necessário que também estejamos em compatibilidade. É necessário que estejamos prontos, estejamos bons o suficiente ou nos transformando o suficiente para permanecermos nesse mundo. E se pensarmos então nessa pandemia, quantas coisas ela veio nos ensinar? Quantos ensinamentos, quantas reflexões. De antemão, eu consigo já perceber algumas. Primeiro de tudo, o quanto, na verdade, por causa do nosso orgulho, nos sentimos muitas vezes o centro, nos sentimos muitas vezes no controle de muitas coisas e, na verdade, controlamos muito pouco. Na verdade, não sabemos nem se acordaremos amanhã. Mas quantas vezes fazemos tantos planos e, em sua grande maioria, apenas materiais, pensando num amanhã, deixando sempre para amanhã o que podemos ser, o que podemos fazer. E pensando até nesse aspecto, qual a prioridade da nossa vida? É um segundo ensinamento. Será que nós priorizamos ser ou ter? Tanto no mundo de regeneração como no mundo de expiações e provas, ainda há uma relação com o materialismo. Mas quem manda em quem? Tem até aquela musiquinha do Frejá, né? Pensando que você consiga ganhar dinheiro, mas que às vezes você se pergunte quem manda em quem? E quantas vezes nós nos angustiamos tanto, nos preocupamos tanto com contas, com necessidades, com coisas a comprar, e não que isso não seja importante, faz parte da nossa vida, a subsistência. Mas em que nível de prioridade está? Também fomos chamados a pensar qual o valor do afeto, do carinho, da atenção, aquela que damos às pessoas da nossa própria casa, aquela que damos a familiares, amigos, conhecidos um pouco mais distantes. Como estamos conseguindo priorizar, como estamos conseguindo trocar esses momentos também? É um outro grande ensinamento. E, embora existam muitos mais, um que eu acho extremamente importante é um convite que o Espiritismo vem sempre nos fazer em relação à própria caridade. Se nessas circunstâncias nós não conseguimos ajudar nenhuma pessoa, será que nós estamos realmente praticando caridade? Ou se nós ajudamos, será que aprendemos o quão útil e importante nós podemos ser nesse coletivo? Às vezes nos preocupamos em ser e fazer grandes obras, ou questionamos sobre nossa missão do ponto de vista que gostaríamos de fazer algo grandioso. Mas já pararam para pensar que se todos nós fizéssemos um pouquinho, o quão grande se tornaria essa grande obra? E pensando também nessa questão de caridade,
aprendemos sobre caridade moral. E é esse ouvir, é esse conhecer, é esse tomar para si a responsabilidade das relações, das situações. Quantas famílias foram de uma certa forma aproximadas por um isolamento social? Paradoxo isso, não? Quantas famílias moravam na mesma casa e mal tinham tempo de se conhecer e dialogar? E praticar a caridade moral já é uma das formas de fazer isso. Além da moral, tem também a material, sim. Normalmente é a que mais conhecemos. Observar pessoas, inclusive, que estão até a nossa volta, precisando de algum auxílio. Muitas vezes, queremos que as pessoas nos busquem, nos peçam, ou tomemos até cuidado hoje em época de redes sociais, quando ao fazermos alguma ação, achamos que é importante compartilhar, é importante mostrar o que se faz. Lembram daqueles ensinamentos, né? Se fores avaliado e valorizado pelas pessoas da terra, já terá aqui o seu ganho. Então não faça nesse intuito, mas faça de coração, observando inclusive as pessoas que estão mais próximas, observando inclusive, às vezes até aquele familiar. Pode ser até que seja aquele familiar difícil, mas são as primeiras pessoas às quais nós temos uma certa responsabilidade. Porque se viemos como família, se viemos nesse intuito, é importante que aprendamos qual é o nosso papel e o que já melhoramos em relação ao vínculo que viemos construir nesse local, nesta fase, neste momento. E pensando também nessa questão da regeneração, eu gosto muito de uma referência de um vídeo que o expositor Haroldo Dutra, ele comenta sobre a referência do mundo, principalmente no livro de Chico Xavier, onde fala que o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho. E nesse vídeo ele é questionado sobre se o nosso país seria então o grande coração de todo o Evangelho, porque nós vemos tantos males acontecer aqui, porque nós vemos a violência, o índice de homicídios, a quantidade de trabalhos voluntários em quantidade tão baixa, ou mesmo a corrupção, né? Infelizmente a nossa política ela tem uma referência negativa mundialmente. E aí ele traz de uma forma muito clara e simples uma referência interessante sobre o Evangelho. Lembremos de palavras de Jesus, por exemplo, quando ele dizia que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E se pensarmos nisso, ser o coração do mundo, na verdade, e pátria do Evangelho, na verdade não significa ser um grande exemplo, mas é referenciar, inclusive, o nosso país, né, dentro desse mundo de expiações e provas, como um grande hospital, onde muitos espíritos têm reencarnado, que têm um histórico de falhas, de desgastes, de reparações a fazer, e que estão aqui nesse grande hospital, para aprender, para contribuir, para se ajudar, para melhorar. Além dessa referência de grande hospital, lembremos que o mundo de expiações e provas é também uma grande escola. Porque se pensarmos bem, como é uma escola? Nós aprendemos, teoricamente, muitas coisas, e depois disso, vamos fazendo as nossas provas. E se pensarmos sobre o que falamos, então, percebemos que as provas que sofremos e vivemos em cada dia, elas vêm nos ensinar, elas vêm validar inclusive o que já aprendemos, validar o que já somos capazes de fazer, de enfrentar e de superar nesse nosso mundo.